Por mais de 4 anos, Putin e seus aliados acreditaram que poderiam invadir a Ucrânia sem consequências. Mesmo que a invasão não derrube a Ucrânia, essas criaturas do Kremlin podem evitar ser processadas. Mas tudo acabou de mudar. Mais de 30 países se uniram para construir uma prisão sob medida para Putin e seus capangas. A justiça está chegando. A base já foi formada, pois dezenas de países se preparam para levar Putin e aliados a um tribunal como o de Haia. A notícia saiu em 15 de maio. Um tribunal especial sobre o crime de agressão contra a Ucrânia foi criado. Esse tribunal basicamente significa que um tribunal especialmente criado está pronto e esperando para condenar Putin e o maior número possível de seus apoiadores por um crime que está fora da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ou TPI. Se Putin pensa que isso é pouca coisa, está enganado. Dezenas de países, a maioria deles na Europa, se uniram para garantir que esse tribunal represente uma ameaça contra Putin enquanto ele governar a Rússia. Ao todo, 36 países assinaram para demonstrar seu apoio ao tribunal, e todos concordaram que ele terá sua sede em uma cidade com longa tradição jurídica. Haia, os Países Baixos, será onde Putin e seus cúmplices serão julgados. Isso quer dizer que a cidade símbolo mundial da paz e justiça pode ser onde todo o império de Putin desmorone. Um dos muitos que estão muito felizes com isso é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. Ele esteve na oficialização do novo tribunal e foi ao Chess explicar por que isso é tão importante para a Ucrânia. Hoje é um dia histórico. Estamos fazendo história. Assim como o Tribunal de Nuremberg há 80 anos, este tribunal especial em Haia restaurará a justiça em meio às ruínas da guerra, declarou Sybiha. Ele chamou a formação dessa nova entidade de ponto sem volta para Putin, pois o Tribunal Especial virou realidade jurídica. Sybiha também explicou o que o tribunal cobrirá, dizendo: "Estamos criando uma infraestrutura de responsabilização com 3 pilares: Tribunal Especial, Registro de Danos e Comissão de Reivindicações. Em breve traremos mais detalhes sobre a estrutura, mas vários países participam desse tribunal." A lista das nações que apoiaram o tribunal é praticamente um quem é quem dos inimigos europeus de Putin. Os principais são França, Alemanha, Reino Unido e os Países Baixos, que sediarão o tribunal. Mas há muitos outros, grandes e pequenos. Andorra, Áustria, Bélgica, Croácia e Chipre são todos signatários. Dinamarca, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e República Tcheca também assinam. Outros nomes da lista são Grécia, Islândia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Moldávia, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Espanha, Suécia e Suíça. Até mesmo países relativamente pequenos, como San Marino e Mônaco, aproveitaram a oportunidade para registrar seu repúdio às ações de Putin e confirmar que farão tudo o que puderem para levar o líder russo à justiça. Além disso, países como Costa Rica e Austrália, fora da Europa, também estão entre os signatários do Tribunal Especial. E, de volta à Europa, a União Europeia endossou o tribunal, apesar do fato de que Estados-membros como Bulgária, Malta, Eslováquia e Hungria ainda não aderiram. E, claro, a Ucrânia. Quem prestar atenção vai notar a ausência de um nome importante na lista: os Estados Unidos. Os Estados Unidos não aderiram ao Tribunal Especial, pois priorizam um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que encerre a guerra sem julgar Putin e seus comparsas. A lista segue aberta para a adesão de qualquer país. Uma ampla rede já foi lançada para pegar Putin e seus comparsas. Essa rede pode crescer ainda mais com a adesão de mais nações e se tornar inescapável caso os Estados Unidos apoiem o tribunal. Então, a documentação foi assinada. O Tribunal Especial é oficial. Mas como é de fato a estrutura de tudo isso? Sábia nos deu algumas pistas ao mencionar os 3 pilares nos quais o tribunal se apoiará. A Euronews acrescenta que Alain Berset, que é o secretário-geral do Conselho da Europa, pediu a todos os participantes que comecem a trabalhar em seus próprios procedimentos legislativos e que cada um comece a destinar os recursos necessários para permitir que o tribunal comece a funcionar o mais rápido possível. Isso mostra que cada signatário terá seu arcabouço jurídico, embora haja sobreposição, e que todos os 36 participam financeiramente na criação das estruturas. A União Europeia foi pioneira ao destinar 10 milhões de euros, ou cerca de 11,6 milhões de dólares, para se estruturar. Mais dinheiro virá depois. Se outras nações fizerem o mesmo, centenas de milhões de dólares serão investidos e grandes arcabouços jurídicos serão criados para levar Putin à justiça. Já foi criado um comitê para supervisionar o orçamento anual do trabalho do tribunal. Esse comitê supervisionará a mecânica do tribunal, incluindo eleição de juízes e promotores nos julgamentos,
e a adoção de regras internas para conduzi-los. Todos os signatários concordaram em respeitar a independência do tribunal, ajudando a evitar burocracias por disputas internas. O que estamos vendo aqui é uma resposta unificada à praga de Putin. E como todos sabemos, unidade dentro da Europa é sempre a última coisa que Putin quer ver. Uma realidade jurídica acabou de dar um tapa na cara de Putin. Ainda há dúvidas, especialmente sobre o que isso significa para a Rússia, e se Putin e seus aliados um dia enfrentarão um juiz pelos crimes cometidos. Voltaremos a essa segunda pergunta. Sobre o significado disso, o Tribunal Especial é algo que a Ucrânia vem pressionando a Europa a criar há anos. Em dezembro de 2022, o Atlantic Council relatou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou sobre a criação de um tribunal especial para julgar Putin, para crimes que estão fora da jurisdição do TPI e de outros tribunais criminais existentes. Esses apelos em dezembro reforçaram a pressão de Zelensky por um tribunal, iniciada logo após a invasão russa. O crime de agressão é o início e o fim da guerra, disse Zelensky, ressaltando que iniciar uma guerra criminosa e sem provocação abre caminho para milhares de crimes durante as hostilidades e em territórios ocupados. Esses apelos levaram tempo para serem atendidos, mas a base do que vimos oficializar já vinha sendo construída há anos. Em maio de 2025, vários aliados da Ucrânia que assinaram o documento apoiaram a criação do tribunal, planejando que ele pudesse aplicar sentenças, incluindo prisão perpétua, a qualquer condenado. Os Estados Unidos foram uma ausência notável nesse apoio, apesar de terem ajudado a criar o Tribunal Especial no governo Joe Biden. Donald Trump era presidente quando o apoio foi formalizado e parecia mais interessado em mediar negociações de paz do que processar Putin. Nada mudou nesse aspecto. A oficialização do tribunal representa a realização do que a Ucrânia quer desde o início da invasão de Putin. Esse é um mecanismo legal que não existia antes e foi criado com o único propósito de punir Putin e seus companheiros criminosos de guerra. Mas muitos talvez não percebam que esse tribunal é necessário porque há um crime específico pelo qual Putin não pode ser condenado pelos tribunais atuais. Antes de revelarmos qual é esse crime, este é um lembrete rápido de que você está assistindo a The Military Show. Tem muito mais por aqui, então inscreva-se no canal. Normalmente, os tipos de crimes que o novo Tribunal Especial foi criado para julgar seriam tratados pelo TPI. E um crime em particular é aquele pelo qual a Ucrânia quer colocar Putin e o maior número possível de seus aliados no banco dos réus: o crime de agressão. Não há como negar que Putin e seus generais são culpados desse crime. A Coalizão para o TPI descreve esse crime específico da seguinte forma: a agressão é o uso de força armada por um Estado contra a soberania, integridade territorial ou independência política de outro, ou de modo incompatível com a Carta das Nações Unidas. Apenas líderes políticos ou militares podem ser processados por esse crime no TPI, incluindo Putin, seus aliados do Kremlin, generais e até alguns líderes de outros países que ajudaram a Rússia em sua invasão da Ucrânia. Para condenar, o tribunal deve provar que o réu participou do planejamento, preparação, início ou execução de um ato de agressão estatal contra outra nação. Portanto, Putin é claramente culpado. Ele literalmente não teria nenhuma defesa contra nenhuma dessas acusações. Mas há um problema, e esse problema é o motivo pelo qual o Tribunal Especial precisou ser criado em primeiro lugar. Para o TPI condenar um líder por crime de agressão, é necessário que o crime seja atribuído a um Estado-parte signatário do Estatuto de Roma. A Rússia não é signatária. Na verdade, ela pode até usar seu veto como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas para bloquear um encaminhamento do Conselho de Segurança que, de outra forma, poderia dar ao TPI uma maneira de processar Putin e seus comparsas pelo crime de agressão. Os responsáveis pela invasão da Ucrânia não podem ser julgados pelo TPI por algo que até os juízes de Nuremberg classificaram como crime internacional supremo, ao julgar os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Isso não significa que o TPI seja inútil para condenar Putin por seus crimes. O líder da Rússia tem muitos outros crimes, como aponta a DW, e há mandados do TPI contra Putin e seus comparsas por crimes mais específicos, incluindo deportação ilegal e transferência de crianças, e o ataque deliberado a civis nos ataques da Rússia. O TPI não pode condenar Putin por agressão. O novo Tribunal Especial pode. Ele existe para processar os crimes que o TPI considerou fora de sua jurisdição. Isso nos faz retornar à questão anterior. O Tribunal Especial será eficaz em levar Putin e seus aliados à justiça? Essa pergunta não é fácil de responder.
A DW destaca que a maioria dos signatários do novo tribunal integra o Conselho da Europa. A Rússia fazia parte do Conselho, mas foi expulsa após a invasão da Ucrânia por Putin. Mas isso não parece ser um fator para que o Conselho participe de julgamentos contra Putin. Então esse é um obstáculo a menos. O obstáculo muito maior está em como o tribunal tentaria atingir Putin. A Euronews informa que o crime de agressão é visto como responsabilidade das lideranças que decidem cometer agressão, como invadir outro país. O TPI e o novo tribunal normalmente processariam a Troika na Rússia, grupo formado pelo presidente, primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores. Outras pessoas, incluindo altos comandantes militares que organizaram e supervisionaram o ataque à soberania da Ucrânia, também podem ser processadas. Mas é a questão da Troika que representa o maior problema para o tribunal. Essa Troika não pode ser julgada à revelia, então Putin só pode ser processado se for fisicamente detido e levado a julgamento, mesmo que o tribunal supere o problema de jurisdição do TPI. Isso só ocorreria se Putin, ingenuamente, viajasse para um país signatário do Tribunal Especial, o que parece improvável para o presidente russo. Então, a prisão pessoal construída para Putin terá que esperar. Mas esse não é o caso das prisões que estão sendo construídas para os muitos aliados que o ajudaram a executar a invasão da Ucrânia. Quem está fora da Troika pode ser processado à revelia. A Euronews cita Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. Ele é um aliado importante de Putin e mente para líderes russos sobre avanços do exército na Ucrânia, permitindo que Putin finja sucesso na invasão, como ao exagerar conquistas em Kupiansk e Pokrovsk em setembro de 2025. A Euronews aponta que altos funcionários de Belarus e Coreia do Norte podem ser julgados à revelia por seus papéis, mas os presidentes desses países parecem ter as mesmas vantagens que a Troika russa. Aqueles que forem considerados culpados podem ser condenados à prisão, com possibilidade de prisão perpétua para os crimes mais graves. Multas e confisco de bens pessoais podem ser punições, e o dinheiro arrecadado deve ir para um fundo de compensação às vítimas do crime de agressão da Rússia. No entanto, mesmo essas condenações à revelia só podem ser executadas se o réu for tolo o suficiente para se colocar nas mãos do Tribunal Especial. Se esses réus comparecerem pessoalmente, poderão recorrer de suas sentenças nos tribunais. Se tudo isso for verdade, é preciso perguntar: qual o objetivo do Tribunal Especial? Há vários pontos. Vamos começar com essas punições. Embora seja verdade que Putin e seus comparsas não verão o interior de uma cela de prisão, a menos que o tribunal consiga capturá-los, as penalidades financeiras podem ser um problema. Claro, eles não vão pagar multas diretamente, mas aqueles que forem condenados podem ter seus bens confiscados. Isso deve incluir ativos em países signatários do tribunal, permitindo que fundos congelados de pessoas fora da Troika sejam apreendidos e transferidos à Ucrânia. Para recuperar os bens, os condenados devem ir a julgamento e provar inocência. Este tribunal também fecha uma lacuna da jurisdição do TPI que impedia processar qualquer pessoa na Rússia pelo crime de agressão contra a Ucrânia. A Global Rights Compliance ressalta que apenas os tribunais de Tóquio e Nuremberg conseguiram processar esse crime com sucesso desde sua codificação na década de 1940. Outras entidades surgiram desde então para lidar com crimes de guerra, mas nenhuma teve jurisdição universal sobre o crime de agressão. A nova jurisdição especial não tem, mas cobre lacunas nos limites, tornando Putin e seus aliados vulneráveis a punições por seus crimes. O impacto disso não pode ser subestimado, pois os movimentos de todos que o novo tribunal pode atingir foram severamente limitados. Um general ou político russo envolvido na guerra da Ucrânia não pode mais viajar para a Alemanha ou França, nem esconder ativos em países signatários do tribunal. E se mais nomes forem adicionados à lista, como é possível? Já que a lista está aberta para novos signatários, os criminosos de guerra da Rússia acabarão ficando cada vez mais isolados em seu próprio território. Some-se a tudo isso a mensagem que o tribunal transmite a Putin. Só em dezembro, ele tentou se reaproximar da Europa. Ele afirmou que a Rússia não faria mais guerras na Europa se o Ocidente a respeitasse. Putin também rejeitou como absurdo as acusações de que planeja atacar outros países europeus além da Ucrânia. Foi uma tentativa clara de agradar. Putin basicamente disse: parem de apoiar a Ucrânia e prometo que a Rússia não invadirá seus países. Foi mais uma tentativa de dividir a Europa e manipular a narrativa conforme sua visão. Os 36 signatários do Tribunal Especial, em sua maioria nações europeias ocidentalizadas, rejeitam claramente o que Putin tentou oferecer.
Europa afirma que ele e seus comparsas são criminosos de guerra. Eles também são culpados de um crime tão grave quanto aquele pelo qual os piores do regime nazista foram julgados e condenados. Se Putin pensou em reconquistar a confiança da Europa e do Ocidente, a criação desse tribunal mostra que isso não é possível. Por fim, o Kyiv Independent faz uma observação interessante sobre o tribunal. Não é só sobre a Rússia, mas também sobre dar legitimidade à Ucrânia. A existência desse tribunal mostra que a maior parte da Europa e vários outros países fora do continente apoiam a Ucrânia e condenam Putin e seus aliados pelo que fizeram. O Tribunal Especial pode dar voz aos que não têm voz, e, se cumprir suas metas, oferecer compensação aos afetados pelo pior causado por Putin na Ucrânia. Esses tribunais não servem apenas para capturar criminosos. O Kyiv Independent cita o exemplo da organização Legal Action Worldwide, ou LAW, que representou os sobreviventes da comunidade Rohingya em Myanmar, que foram privados de sua cidadania em 1982 e submetidos a uma violência imensa. O trabalho da LAW possibilitou que sobreviventes e testemunhas dessa atrocidade levassem sua história à Corte Internacional de Justiça. Uma audiência sobre o mérito ocorreu neste tribunal em janeiro de 2026, e os depoimentos podem servir de exemplo para que mais vozes sejam ouvidas em processos criminais de outras atrocidades, como a invasão da Ucrânia. Para a Rússia, isso mostra que dezenas de países perseguem Putin e seus aliados. As prisões os aguardam. Só o tempo dirá quão eficaz será o novo Tribunal Especial em preenchê-las. Outro nome que pode estar na lista para possível acusação é o do ditador de Belarus, Alexander Lukashenko. E Alexander Lukashenko vai facilitar esse caso para o tribunal. Ele enlouqueceu ao se preparar para uma guerra da qual não deveria participar. Saiba mais sobre o que Belarus está fazendo e o que isso pode significar para a Ucrânia em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais das nossas análises sobre os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.